Queridos, Efésios capítulo 5, vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios capítulo 5, versículo 21. Nós estamos aí caminhando para o final do estudo de Efésios. Terminamos em novembro o estudo em Filipenses. Agora, caminhando para terminar Efésios, e aí nós temos algumas coisas boas, importantes, interessantes para nós. Se vocês olharem, dependendo da sua Bíblia, eu não sei qual versão que você tem, mas na sua Bíblia, o versículo 21 está antes daquele negrito, maridos e esposas. Quem que o versículo está antes do marido e esposa? Bem, o restante está depois, né? Isso aí, só dizer uma coisa, esse negrito, maridos e esposas, isso não é bíblico no sentido de inspiração, essa divisão, tá? E é importante entender isso para aquilo que eu vou falar. Porque esses negritos aí, isso foi feito depois, como as Bíblias comentadas, para ajudar no entendimento, na organização da Bíblia, tudo, mas o que vale é o versículo. Por que eu estou começando e destacando isso? Porque o assunto do versículo 21 até o capítulo 6, versículo 9, é submissão mútua. O assunto não é marido e mulher, não é pais e filhos, não é patrão e empregado. O assunto é como nós vivemos a vida cristã, sujeitos a Deus, no temor do Senhor, viver a vida cristã no Senhor, nas coisas cotidianas da vida, na rotina da vida. E o que tem de mais cotidiano e mais rotineiro do que família e trabalho? Nós estamos envolvidos com essas duas coisas todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia. Ou você está na sua casa, ou você está no trabalho. Ou talvez você não esteja no trabalho, nem na sua casa, mas você está com a sua família em algum lugar, fazendo alguma coisa. Então, quando nós falamos de trabalho, quando nós falamos de família, nós estamos falando de coisas que preenchem aquilo que é mais rotineiro na nossa vida e na nossa história. Alguns textos, e aí textos eu estou falando de versão, que coloca esse sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, no versículo 20, logo em seguida ao versículo 20, e fica parecendo que isso não tem nada a ver com o restante. Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, o versículo 20 encerra um parágrafo que é de adoração, que é de doxologia, que é de glorificação, e começa algumas instruções práticas a partir do versículo 21, e o versículo 21 é o versículo chave, principal, até o versículo 9. Então, o versículo 21, coloca aí para nós, por favor, Jonas. O versículo 21 nós vamos ler juntos, porque ele é o principal. Vamos lá juntos? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós temos aqui três coisas importantes nesse versículo. Primeiro, o verbo sujeitar. Sujeitem-se. Aqui tem a ver com a questão do princípio de autoridade. Princípio de autoridade. E uma coisa muito importante, lembrar que o princípio de autoridade não existe por causa do pecado, existe por causa da criação. Às vezes nós reclamamos
E nesse contexto de Efésios, eu vejo muito mulheres reclamando aí por causa da questão da submissão. E aí eu entendo que isso é mal entendido muitas vezes. Por quê? Porque começa a leitura do versículo 22 e não do versículo 21. Que a sujeição não tem nada a ver com pecado, não é castigo. Não é uma determinação no sentido de dizer, viu, pecou, agora tome isso. Na verdade, o princípio de autoridade surge na criação, antes do pecado, quando Deus vira para o homem e para a mulher na criação e diz, toda a criação está sujeita a vocês. E começa com a questão do nome, dê nome aos animais. E aí o texto lá em Gênesis 1 e 2 vai dizer que o homem recebeu autoridade para cuidar, para administrar o jardim. Então o princípio de autoridade é um elemento fundamental dado por Deus para a organização da vida. Não como algo penoso, não como algo que Deus veio assim, agora toma, pecou agora, você vai ter que viver debaixo do princípio de autoridade. A autoridade, o princípio de autoridade, e logicamente, no princípio de autoridade existe o papel da liderança, do liderado, de quem manda, de quem obedece e assim por diante. Lógico que existe isso, mas não de forma deturpada como nós vemos na cultura, na sociedade como um todo. Por quê? Porque isso é uma deformação promovida pelo pecado. Aí sim, a deformação do princípio de autoridade é consequência ou resultado do pecado, mas não o princípio da autoridade propriamente dito. Tá certo? Segunda coisa importante nesse versículo é a questão da mutualidade uns aos outros. E é interessante que esses uns aos outros aqui envolve vários grupos de pessoas. Por exemplo, marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais, servos e empregados, falei errado, senhores e servos, servos e senhores. Por que eu repeti? Mas de forma inversa. Porque se a gente só fala marido e mulher, fica parecendo que submissão mútua tem a ver apenas com a mulher é submissa ao marido, pronto e acabou. Mas mutualidade diz que isso é uma via de mão dupla. Agora, a forma como nós nos submetemos, logicamente, é diferente em cada situação. Um professor com um aluno, por exemplo, o princípio de autoridade, ela é regida de uma forma específica. O princípio de autoridade no contexto de uma igreja é regido de uma forma específica, assim como patrão e empregado, assim como pais e filhos, como cônjuges. O princípio de autoridade e de submissão mútua está presente em todos os níveis, logicamente, com as suas especificidades, certo? Terceira coisa importante nesse versículo, no temor de Cristo. No temor de Cristo. A questão da submissão do princípio de autoridade não é exercida por causa dos princípios culturais que nós vivemos, mas é por causa do temor que nós temos a Cristo Jesus. O que rege toda a nossa vida de exercício de autoridade, de submissão, e quando eu falo de autoridade, eu falo tanto na questão da autoridade de ordenar ou de obedecer, tudo isso está envolvido dentro do mesmo princípio. Essas coisas precisam estar claras no nosso coração e na nossa mente, que quem rege não é a cultura, é Cristo, é por causa de Cristo. Não é a sociedade que determina para nós quem obedece, quem manda, quem isso, quem aquilo, não. É por causa do nosso temor a Cristo Jesus. Essa palavra temor
ela pode ser interpretada de várias formas. O mais evidente temor aqui é no sentido de medo. Eu temo, eu estou com medo, né? Mas não é medo no sentido de medo, é medo no sentido de reverência, de respeito. É temor no sentido de eu faço essas coisas por causa do Senhor Jesus, não por causa do medo dele me castigar. A gente não é crente porque a gente tem medo do inferno. A gente é crente por causa do nosso amor a Cristo Jesus e por causa do amor dele a nós. Mas não é esse medo de sofrer alguma consequência que me leva a fazer as coisas por Cristo Jesus. Mas é por uma santa reverência e livre reverência. É uma reverência, é um temor alegre, grato, livre. Não é aquele negócio assim, pesado, complicado, difícil, não. É uma santa e livre reverência que gera liberdade, que gera prazer. E daí, então, o apóstolo Paulo, ele vai, dentro desse comando central. Qual que é o comando central? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o comando central de todo o texto. Nesse comando central, ele vai definir padrões de manifestação da presença de Cristo na nossa vida, nos nossos relacionamentos mais comuns. Por que Paulo trabalha isso? Porque se até o capítulo 3, queridos, Paulo tratou das questões doutrinárias e teológicas mais profundas, a ênfase de Paulo aqui, que começou no capítulo 4, é o seguinte: a vida cristã precisa ser manifestada nas coisas mais simples e cotidianas da vida. A vida cristã não é para ser manifestada e para ser vivida apenas quando a gente reúne no templo, nesse espaço, e cada igreja com seu jeito, com seu estilo, e oferece o seu culto a Deus. Ele diz que o grande desafio para nós, se até o versículo 20, a ênfase de Paulo é com coisas que têm a ver comigo, meu procedimento, mas como eu faço, como eu deixo de fazer, como eu falo, como eu reajo, e algumas coisas assim, tem a ver muito com temperamento, com reações, com atitudes. Aqui Paulo vai dizer, olha, a vida cristã precisa ser vivida no cotidiano com outras pessoas. A vida cristã não pode ser colocada no armário, e aí depois eu me transformo naquele papel que eu desempenho durante a semana. Aqui a gente tem empresário, a gente tem professor, tem advogado, tem médico, tem engenheiro, tem um monte de profissão aqui. E a gente, de repente, aqui nós somos alguém, mas falando, não, na segunda-feira eu tenho um papel para exercer, e eu não posso, eu deixo esse papel de cristão na igreja no domingo, mas na segunda-feira, eu deixando esse papel, eu vou exercer esse outro papel. Não, o nosso papel, que é definido por Paulo, é esse, é no temor de Cristo. Esse aqui é o nosso papel. Agora, como que nesse temor de Cristo, ou em Cristo, eu vou viver esses outros papéis que eu exerço durante a minha caminhada? Então, ele vai trabalhar isso aí, no sentido de que esse versículo 21, né, tem um autor que eu já citei aqui para vocês, ele chama de moldura interpretativa. Eu interpreto as outras coisas aqui, todos os meus relacionamentos, a partir do versículo 21. Versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a moldura que vai interpretar as outras coisas.
tudo isso se submete a esse versículo 21. E essa submissão mútua, ela não é sinal de fraqueza, perda de dignidade, anulação de individualidade, mas é uma postura positiva, abençoadora sobre a vida do outro. Não podemos nos esquecer disso. Quando Paulo está falando aqui de submissão mútua, ele não está falando de ninguém sobrepujar a alguém, fazendo com que alguém se sinta menor, mais fraco, menos digno, perdendo a sua própria individualidade. Mas essa atitude de mutualidade que envolve a submissão, tem a ver que essa maturidade cristã, ela vai ser desenvolvida na maturidade relacional. Onde? Em primeiro lugar, a forma como eu me relaciono em casa. E depois, a forma como eu me relaciono no meu trabalho. E isso serve como padrão, como exemplo, para outros relacionamentos. Tanto é que quando Paulo fala sobre a questão do casamento, ele vai citar a forma, eu estou me referindo à igreja. Então, também se refere à igreja. E a gente pode colocar esses mesmos princípios em várias outras áreas da vida. Então, submissão não tem a ver com servilismo ou abuso, autoridade ser abuso. Porque senão a gente desumaniza as pessoas e começa a tratar as pessoas como objeto. E não é esse o foco das Escrituras, não é esse o foco da palavra de Deus. E não só na questão do casamento, mas também na questão do trabalho. Porque se a gente começa a tirar essa dignidade desse relacionamento, aquele que me serve passa a ser apenas alguém que presta serviço para mim, pronto, e acabou, né? Numa relação utilitária. E vai perdendo esse reconhecimento e a forma como a gente olha para o outro, como valor feito de alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Eu sempre falo aqui que a reforma trouxe de volta a dignidade humana, não colocando as pessoas dentro de caixinhas, dependendo de qual a posição social, ou qual a função, qual o trabalho, qual a ocupação que a pessoa tem. E aqui, queridos, do versículo 21 até o versículo 9 do capítulo seguinte, nós temos 8 uns aos outros relacionados à casa e 2 uns aos outros no trabalho. O que isso é importante? É importante para a gente lembrar não é autodependência, mas dessa dependência mútua, que nós não somos seres criados para vivermos independente dos outros, que nós fomos criados para depender uns dos outros. E que nessa criação, nessa forma como Deus nos criou, nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas, independente da posição que umas ou as outras ocupam, né? Destacando algumas coisas aqui. A submissão, quero fazer algumas afirmações aqui bem objetivas. A submissão, ela sempre existiu como ordem da criação. Eu já falei isso no princípio. Não é uma questão da queda. O que a queda fez foi apenas distorcer a questão da autoridade da submissão. Então, nós não podemos olhar para a questão da autoridade da submissão sempre na perspectiva negativa. Pelo contrário, a gente precisa trabalhar para que essa perspectiva criacionista da autoridade, do princípio da autoridade da submissão, seja restaurada. Como é que nós precisamos restaurar isso? Na perspectiva da ressurreição.
E nós precisamos lembrar que quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, uma das grandes preocupações de Efésios é mostrar a realidade da ressurreição de Jesus e as consequências que a ressurreição produz no ser humano, partindo da salvação eterna, mas atingindo cada área da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Quando a gente fala de ressurreição, que palavra ou que palavras vêm à sua mente? O que primeiro vem à sua mente quando a gente fala da ressurreição, referindo-se principalmente à ressurreição de Jesus? Poder. O que mais? Podem falar. Eu lembro da própria cruz de Jesus, ou seja, ele só ressuscitou porque ele morreu. Tem uma palavra importante, que é esperança. Poder. Aliás, deixa-me começar com cruz. A gente só ressuscita quem morre. Ninguém que não tenha morrido vai ressuscitar, porque não morreu. Só ressuscita quem morre. Princípio de autoridade baseada na ressurreição é um caminho de cruz, é um caminho de morte. Por quê? Primeira coisa que tem que morrer é o eu, é o orgulho, é a minha vontade de que as coisas sejam do meu jeito. Por que a gente briga, marido e mulher? Porque eu quero de um jeito, ela quer do outro jeito. Por que pai e filho têm dificuldade, às vezes, na questão da obediência? Porque o filho pede para fazer uma coisa, o pai dá um bruto não para ele, e ele fica revoltado com o pai. Meu pai é mau, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim, meu pai não deixa eu fazer nada do que eu gosto, né? E vem aqueles exageros. Patrão e empregado, por que a coisa às vezes bate? Patrão manda o empregado fazer uma coisa que ele não quer fazer. Porque ele não gosta, não é que ele não pode, ele não gosta de fazer aquilo. Ou ele pede um aumento para o patrão, aí o patrão diz, não vou dar. Mas o senhor pode. Não é que eu não posso, é que eu não quero, né? Então, quando a gente fala dessa questão do princípio de autoridade e submissão, queridos, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós somos um obstáculo natural disso, independente da situação que nós estamos. Porque nós temos vontade. E outra coisa, não é uma vontade sempre santa. Às vezes a nossa vontade é boa. Às vezes a nossa vontade está beleza, nota 10 para ela. Mas a nossa vontade é deturpada pelo pecado. Eu tenho preferências que não significam que elas sejam melhores ou piores, que elas sejam mais santas ou menos santas do que da minha esposa, do que dos meus filhos, por exemplo, mas que eu luto pela minha vontade. E aí, quando nós lidamos com essa questão do princípio da autoridade, entra o meu eu. E às vezes, nessa questão da mutualidade, eu preciso fazer morrer o meu eu, a minha vontade, o meu querer, o meu gosto, aquilo que eu prefiro em favor de alguém. Filipenses capítulo 2, né? Jesus livremente abriu mão de tudo que lhe estava proposto no céu. Para quê? Para nos servir, mas ele abriu mão. Ele desceu do céu para vir aqui. Então, o princípio de autoridade e submissão, nesse princípio de mutualidade, no temor de Cristo, na perspectiva da ressurreição, sempre envolve, em primeiro lugar, morte. Segundo lugar, esperança. Por que esperança? Porque a morte, quando a gente fala de morte, a palavra é acabou. Acabou, agora não tem jeito. Mas na perspectiva da ressurreição, nem a morte é a última palavra. A última palavra é vida. Então a última palavra em todos os relacionamentos é esperança.
A esperança, nós somos o povo da esperança. Jeremias, se eu não estou enganado, capítulo 29, vai falar sobre os prisioneiros da esperança. É uma das expressões que eu mais gosto lá em Jeremias, né? Que nós somos, ele escreve para aqueles que são prisioneiros da esperança. Eles estão presos, amarrados em quê? Na esperança. Não é no desânimo, não é no pessimismo, não é que, o negócio está ruim, deu errado, eu estava pensando que ia ser assim, eu imaginava que seria daquele jeito. E a gente vive um tempo em que nós temos muitas decepções com muitas coisas, com muitas pessoas, mas nós não podemos perder a esperança, porque nós somos o povo da ressurreição. E quando Jesus começa a levar, domingo passado eu preguei Marcos capítulo 8, né? Hoje vai ser capítulo 9, os irmãos podem ir lá, até ler o texto lá do Monte da Transfiguração, né? Diz lá quando Jesus diz, e a partir daqui ele começou a falar para os discípulos de que ele haveria de morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ou seja, Jesus anuncia a sua morte, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, a nossa caminhada é essa caminhada em que a gente vive com esperança. Em terceiro lugar, poder. Esperança, como que a gente pode ter esperança no meio de tanta coisa difícil? Por causa do poder de Deus. Que poder? Poder que ressuscitou o próprio Jesus. Se ele ressuscitou o próprio Cristo Jesus, ele pode fazer todas as coisas, todas as demais coisas. Não há absolutamente nada que Deus não possa fazer. Né? Quando Jesus fala lá para aquele jovem rico, né, para ele vender tudo, e aí ele seguiria Jesus, ele vai embora triste. Aí Pedro diz, então, se é desse jeito, quem pode ter a vida eterna? Aí Jesus vira e diz, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E nós temos que lembrar disso. E os irmãos aqui são testemunhos de que, de fato, Deus age no meio da morte e ressuscita. E a gente já tem prova evidente disso aqui, né? Então, a gente precisa viver nessa perspectiva do poder de Deus, né? Deus pode. Algumas pessoas dizem, a gente pede muita coisa para Deus. Tem um autor que eu gosto muito, eu cito muito ele aqui no outro livro, não nesse que eu estou usando para Efésios, que é o Eugene Peterson. Ele diz que o problema nosso é que a gente pede muito mal, a gente pede muito pouco. Que por causa do poder de Deus, nós poderíamos pedir muito mais. E ele não está falando de pedir coisas, eu quero um carro melhor, uma casa melhor. Ele está falando de coisas muito mais profundas, que nós poderíamos pedir. Por que nós pedimos tão pouco? Porque às vezes nós não confiamos nesse poder tão grande da parte do Senhor. Tendo o versículo 21 como base, como fundamento interpretativo de todo o restante do texto, que nós devemos nos submeter mutuamente uns aos outros no temor de Cristo. Como é que isso se aplica nos versículos seguintes? Se os irmãos olharem aí nas suas Bíblias, vocês vão ver, versículo 22 ao 24, vai falar sobre as esposas. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Lembrem, gente, essa expressão como ao Senhor, ou no temor do Senhor, vai acompanhar cada uma dessas orientações. O que Paulo está querendo dizer? É submissão na perspectiva do reino, não na perspectiva da cultura. Então, como é a sujeição da esposa? É uma sujeição que expressa o seu amor para com a esposa, para com o esposo.
Como que a minha fé cristã vai ser manifestada como marido? Versículo 25 até o versículo 33. Amando a esposa sacrificialmente. As mulheres reclamam da palavra de Paulo aqui para elas, de submissão. Mas Paulo não fala que a mulher tem que morrer pelo marido, por exemplo. Então, se vou dar um exemplo aqui, talvez não seja o melhor não, mas foi o que me veio à mente. Se entrar um bandido na sua casa e alguém falar, quem que vai, eu vou matar quem quer morrer? É o marido que tem que pular na frente da esposa. Não é a mulher que vai lá, não, me mata porque eu amo meu marido. Não, é o marido que tem que falar, é comigo. É comigo. Aí você vai, enfrenta, encara, briga, rola no chão. Se for possível, você... não vou falar não. Mas entenderam, né? Vocês entenderam. Mas o problema é seu, é meu. E a mulher tem que dizer, graças a Deus, Deus deu para o homem, para o marido, essa ordem. E aí ele tem que ser o bravo da história. É ele que tem que ser o valente. Eu já vi história, eu lembro da Deidileia contar uma história, não é de ninguém daqui não, que o marido tinha medo de escuro. Pelo amor de Deus, vai virar homem, vai fazer legendário. Tem homem que precisa ir para o legendário, gente, para aprender a ser homem. Porque tem homem, estou com medo de barata. Pode ter medo de barata? Pode, mas tem que ir lá e pegar a barata. Ter medo não é problema. Medo, a gente pode ter medo de tudo. Agora, tem que ir lá e enfrentar. Né? Eu contei essa história no acampamento do Jorge. Teve uma vez eu tive que matar um monte de ratazana que apareceu na casa nossa. Mas assim, um criado. Aí... trancamos a Edileia dentro de casa, foi o Jonas e eu matar rato. Não, mas foi uma festa, um negócio vocês não imaginam. E aí falou, você vai? Vou, pai. Ele era pequenininho. Aí depois passou, pai, estava morrendo de medo. Mas foi. Importante é ir, gente. Então, homem tem que encarar, tem que ser homem. Homem tem que ser homem, tem que ser macho. Os pais, capítulo 6, versículo 1 a 3. Aliás, os filhos, primeiro, né? Começa com os filhos. Os filhos precisam obedecer no Senhor. Filho tem que obedecer. Até que idade? Deixa-me dizer uma coisa. Enquanto está em casa. Enquanto está vivendo debaixo do mesmo teto, filho tem responsabilidade de obediência e honra aos pais. Lógico que mudam-se os padrões, né? Lógico. Agora, e os pais? Os pais têm que ter sabedoria para educar sem levar o filho à ira. Né? Por quê? E aí eu estou falando, e aqui tem adultos que moram, eu tenho filho adulto que mora em casa. Logicamente que a forma como eu lido com o Jonas hoje tem que ser diferente da forma como eu lidava com ele quando ele tinha 7, 8 anos, claro. E aí, tanto filho quanto pai tem que ter sabedoria e discernimento. Por quê? Porque tudo isso é em amor, é sacrificialmente, é no temor de Cristo, é em Cristo Jesus, é nele. Terceira instrução prática que Paulo dá aqui. Os servos precisam obedecer aos senhores e trabalhar como se trabalhassem ao Senhor. Hoje a grande reclamação está faltando mão de obra. As pessoas colocam a culpa no governo, no monte de como é que fala lá? Incentivos lá, né? Eu acho que isso tem uma grande responsabilidade, mas não acho que seja só isso, não. A gente vive numa cultura preguiçosa. A gente prefere pagar para alguém fazer para a gente. E com isso,
a gente vai acostumando apenas a pagar, e na hora que a gente tem que fazer, é complicado. Quer ver uma outra coisa que eu acho que é extremamente prejudicial? A questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu comecei a trabalhar e estudar à noite com 11 anos de idade. Isso foi ruim para mim? Depende. Eu poderia ter virado o sucessor do Pelé, por exemplo, para jogar bola, né? Não sei se teria bola para isso tudo, né? Mas eu trabalhava das 8 às 5, ia para a escola à noite, saía às 10h30, mais ou menos. No sábado, levantava de madrugada para poder ajudar meu pai na fazenda, e aí só voltava à noite, e no domingo não podia jogar bola, então não tinha jeito, era só igreja e bola, que era bom, nada, né? Então, perdi o quê? Perdeu a infância. Se eu pensar nessa perspectiva, perdeu. Mas, queridos, hoje, me desculpem aqui alguns, e não há nada de errado nisso, mas é apenas uma crítica cultural e social que eu faço. Hoje, as pessoas cumprem todo o processo de educação, de ensino médio, fundamental e médio mesmo, né? E médio só estudando, beleza, só estudando, vamos estudar, beleza. Mas aí entra na faculdade, só estuda, termina a faculdade, vai para o mestrado, vai para um doutorado, nada de errado nisso, tá? Nada de errado nisso. Tem que fazer, porque hoje se exige isso. Agora, com 30, 35 anos, o sujeito só estudou na vida. E agora trabalhar? Nossa, eu acho que eu quero fazer um pós-doc. Eu quero fazer um outro negócio para continuar estudando. Por quê? Culpa da pessoa? Não, claro que não. Não estou falando mal de pessoas, estou falando de uma estrutura social que a gente vive, que às vezes produz uma preguiça crônica na sociedade. Segunda-feira, né, eu estou mexendo com construção. Segunda-feira, metade dos pedreiros não vão trabalhar. Já não trabalhou sábado, não trabalhou domingo, mas na segunda-feira também não, porque tem que descansar do final de semana. E aí, gente, quer que o Brasil vai para frente de que jeito? Não vai, não vai. Quero ir para os Estados Unidos, ganhar dinheiro. Gente, chegar lá, se for para trabalhar do jeito que trabalha aqui, vai ser miserável lá. Lá vai ganhar dinheiro se trabalhar para valer. Né? Eu já tive a oportunidade de ir para fora, mas lá você ganhava por hora de serviço. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganha. Pronto, e acabou. Simples assim. Então, a relação patrão e empregado, hoje, é complicada em vários níveis, por causa de um contexto social que a gente está inserido. Lógico, tem vantagens, desvantagens, claro, alguns concordam comigo, outros não tem problema, mas isso não é Bíblia, tá, gente? Isso aqui é só o contexto que a gente vive. Mas o que nós precisamos aprender é desenvolver uma relação saudável de trabalho como cristão. Como cristão, e aí é no temor do Senhor, porque eu trabalho para o Senhor, eu tenho que trabalhar bem, eu tenho que dar o meu melhor. Isso envolve qualidade, envolve tempo, as duas coisas. E o patrão e o senhor tem que tratar o empregado com dignidade também, com justiça, porque isso tem que ser relações equilibradas, de mutualidade, no temor do Senhor, que produz a dignidade e justiça. Na relação mais longa, mais prolongada, é a relação marido-esposa. E aí eu quero, talvez a gente só dê tempo de falar um pouco sobre isso. Essa é a relação de todas essas três aqui.
é a relação mais importante do que pais e filhos. A relação de patrão e empregada é temporária. A relação pais e filhos é temporária. A relação marido e mulher é para sempre. O grande problema, lógico que temos no nosso meio por pessoas aqui que tiveram dificuldades no casamento, que divorciaram, que separaram, inclusive em novos casamentos. E Jesus vai dizer lá no Evangelho que tudo isso é por causa do nosso próprio coração. Mas o princípio da palavra, a vontade de Deus, é que o relacionamento marido e mulher se desenvolva de uma forma tão saudável que a única possibilidade do encerramento de uma relação matrimonial seja a morte. Essa é a vontade de Deus, esse é o princípio bíblico emanado nas Escrituras. Qual é a vontade de Deus? Que o homem e a mulher se casem, né? E o casamento agora a gente ainda precisa dizer isso, né? O casamento entre um homem e uma mulher aconteça e que essa relação seja duradoura, encerrando-se apenas com o fim da própria vida. Ponto final. E aí os discípulos e os fariseus perguntaram, mas Deus não permitiu a Moisés dar cartas de divórcio? Ele disse, sim, permitiu, mas é uma exceção, é uma permissão por causa da dureza do coração do homem, mas não é esse o princípio principal que nós devemos buscar. O princípio principal é o casamento duradouro. Por que eu enfatizo a questão do casamento, queridos? Acima, né, da questão de pais e filhos e acima da questão, da questão profissional. Porque esses dois grupos relacionais, eles são literalmente temporários. A minha responsabilidade como pai diante dos meus filhos vai até um determinado tempo. Lógico, eles vão ser meus filhos sempre. Vou amá-los sempre, mas é numa outra posição, numa outra responsabilidade. Eu acompanho, eu abençoo, eu oro, eu ajudo, há um monte de coisa, e a gente ama e ama mesmo, né? Não há de forma alguma nenhuma perspectiva de abandono. Mas uma coisa que os pais têm que lembrar é que a instrução básica da criação é que o homem deixe a casa de pai e de mãe e vá se unir à sua mulher, e vai formar uma nova casa, uma nova família, e ali parte do zero. Então, agora, os filhos saem de casa, a gente aposenta, não tem que trabalhar mais. Aí fica um olhando para o outro dentro de casa, e quem é quem? Alguns casais dizem, minha vida acabou, não sei agora o que eu faço. Por quê? Porque tem duas pessoas estranhas dentro de casa que perderam algumas coisas importantes no relacionamento conjugal. E Paulo, então, ele vai instruir aqui como princípio básico que a vida cristã, caminhada com Jesus, precisa acontecer nesse caminhado de marido e mulher. E aí ele vai dar algumas instruções básicas aqui. Aí eu quero ler o texto e fazer alguns comentários para a gente encerrar. Esposas, versículo 22. Sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja, referindo-se a Cristo. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. A relação marido e mulher, ela é tão profunda que é a única relação que serve de modelo para demonstrar a nossa relação com Cristo como igreja que nós somos. Então, a sujeição da esposa ao marido, ela é voluntária, relacional, amorosa, na perspectiva do versículo 21, que é mútua, não é só uma mão, né? Essa mão vai e vem, não é absoluta,
Eu já ouvi marido falar isso. Não, eu sou a autoridade máxima na minha casa, minha esposa tem que fazer o que eu mandar. Não, não é assim também não. A Bíblia coloca dois limites. Primeiro limite, o amor. Segundo limite, a questão, quando eu estou falando de amor, eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de expressões de amor. E o temor de Cristo, que tem a ver com aquilo que Paulo diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não há nenhuma obediência que deva ir além do temor do Senhor, do amor a Deus e de manifestações claras da submissão aos princípios das Escrituras. Então, não é uma autoridade absoluta, mas é uma autoridade ou uma sujeição, falando da mulher, uma sujeição amorosa, nessa perspectiva de Cristo. Ao marido, o que nós temos aqui? Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Algumas coisas aqui nesse texto. Lembrem-se que essa igreja está em Éfeso, sede da adoração a Afrodite, a deusa do amor, onde todo tipo de promiscuidade era autorizada. Paulo entra com um princípio contracultural aqui, de impactar o comportamento da cidade toda. Isso que Paulo está dizendo aqui, queridos, para os homens, é revolucionário. É um negócio assim: eu posso ir lá para o templo de Afrodite e me prostituir lá e adulterar com quantas mulheres eu quiser, porque eu estou prestando culto a Afrodite, fazendo isso. No templo tinham as prostitutas cultuais, e os maridos podiam ir para lá para se prostituir à vontade. Paulo está dizendo aqui o seguinte: agora não. Agora você tem que se sujeitar, o sujeitar mutuamente. Agora você se sujeita à sua esposa, porque você tem uma esposa, você não tem várias esposas, você está sujeito a uma esposa, e você vai amar essa sua esposa. E você vai cuidar dela, mas cuidar como? Como Cristo cuidou da igreja. Como que Cristo cuidou da igreja? Foi para a cruz morrendo por ela. Então, se for preciso, você vai para a cruz e morre por ela. Ou seja, é um amor sacrificial. Então, a caminhada com Jesus, queridos, tem que transformar não apenas a nossa mente ou nosso coração, mas as nossas atitudes. E aí Paulo vai repetir 3 vezes aqui: ame a sua mulher. E amar aqui, o verbo é ágape. É o amor sacrificial. É com o mesmo amor que Deus nos ama. Amor desinteresseiro, amor que santifica, amor que transforma, amor que cuida, que alimenta, amor que liberta, amor que olha para ela, para o outro, para o ser amado, e diz: se eu amar minha esposa, eu estou demonstrando amor a mim mesmo. É isso que ele diz aqui: quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então, amar a esposa, ou amar o esposo aqui, é um amor próprio. E aí o mais importante nessa questão do casamento, queridos, é a gente ter consciência de que marido e mulher não estão competindo.
não estão competindo. A gente vive, aqui eu estou falando da questão de cultura, não estou falando de Bíblia. Culturalmente, a gente vive ou num mundo machista ou no mundo feminista. A Bíblia não apoia nenhum e nem outro. A Bíblia fala de mutualidade. A gente caminha juntos. Agora, caminhar juntos, queridos, não significa que cada um caminha com 50%. Não, se é junto, se é mútuo, cada um é 50%. Eu só vou no meu 50%. Gente, tem determinados momentos que o outro tem que carregar 90%. Eu fiquei internado, no total deu o quê? Uns 60 dias? Mais ou menos 60 dias, não lembro. Mas nesse período, eu estava carregando o que nessa relação? 0, alguma coisa. A responsabilidade era dela, ela estava carregando 90%. Então, mutualidade tem a ver, queridos, com o momento específico que a gente está vivendo, que a gente experimenta, que a gente passa. Tem determinados momentos que às vezes o marido tem que estar ali, e está pesado, e está difícil, e está complicado, dá vontade de desistir, mas não desiste, dá vontade de chutar o balde, mas não chuta, e está firme. Mas às vezes a coisa pode inverter. E aí, às vezes, é a mulher que está segurando a barra ali, está segurando a onda. Então, quando nós falamos de autoridade e submissão, nós estamos falando de um equilíbrio relacional, em que, dependendo do momento e da situação, às vezes está sendo exigido mais do que o outro, mas ambos estão juntos. Esse é a força e os dois se tornam uma só carne. Não é uma só carne no ato sexual, não. É uma só carne na caminhada juntos durante esse tempo. Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós precisamos trabalhar para essa complementariedade mútua. Aquilo que falta em um, eu completo. É exatamente, né, o termo que a gente tem lá em Gênesis, é de que o homem e a mulher, eles se encaixaram. Aquilo que estava faltando, encaixou com a criação da mulher. É isso que a gente precisa. A sujeição da esposa, tanto quanto o amor do marido, ambas as coisas têm a ver com a questão do aspecto de amor mútuo. Tá? Amor tem a ver com amor, mas talvez não seja a melhor forma de explicar, mas é a forma como eu achei mais fácil o entendimento. Tanto o amor quanto a submissão, aqui o texto fala, tem a ver com essa questão da experiência do amor. E, em último lugar, a relação cristã precisa evidenciar o nosso relacionamento com Cristo Jesus. É interessante que Paulo vai dizer aqui, tanto quanto ele dá ordem para a mulher: mulher, sujeitem-se ao seu marido, assim como a igreja deve se sujeitar a Cristo. Maridos, amem sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja. Então, o grande foco do casamento é fazer com que nós possamos viver a vida cristã no contexto da nossa casa. Os mesmos princípios, mas em características diferentes, vão ser aplicadas na questão dos pais e dos filhos, e da nossa relação de trabalho. Tudo tem a ver com o versículo 21. Sujeitem-se mutuamente, ou seja, um ao outro, no temor do Senhor, como se fosse ao Senhor, por amor a Cristo, ou por causa do amor de Cristo Jesus. Toda a nossa vida tem a ver com essa nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu termino só afirmando: a vida cristã não é abstrata. A nossa fé em Jesus não é feita de sentimentos e emoções, ainda que as tenham, mas a caminhada cristã é feita e vivida na relação marido e mulher, na relação pai e filho,
na relação de chefe e trabalhador, nas tarefas pequenas do nosso cotidiano, na vida comum do dia a dia, na nossa rotina. Então, queridos, o que a gente vai fazer hoje à tarde, o que a gente vai fazer amanhã, que aparentemente não tem nada a ver com igreja, com fé, com religião, mas tudo isso precisa refletir a nossa caminhada no Cristo que ressuscitou, porque aí a gente vive com esperança. Aliás, primeiro, a gente experimenta a morte do eu. Segundo, a gente experimenta o poder da ressurreição, e isso gera esperança no nosso coração. A gente não vive na perspectiva de acabou, não tem mais jeito, é o fim de todas as coisas. O poder de Deus se manifesta para a nossa própria ressurreição, para a nossa caminhada com o Senhor. Alguma pergunta, alguma dúvida para a gente encerrar, para a gente orar? Edileia vai falar, estou no sal aqui agora. Vai me entregar. Você não, todos os homens. A todos. É porque, na verdade, eu tenho trabalhado, assim, muito próximo de mulheres, né? E o que eu tenho percebido... Pode ficar em pé e... O que eu tenho percebido... Fique em pé e fala. O que eu tenho percebido é que as mulheres não têm reclamação, não teriam, a grande maioria, do homem se sacrificar por ela quando ela é agredida, quando aparece, vamos supor, o exemplo que você deu aqui, um bandido, ele morreria, ele pularia, ele a defenderia. A grande maioria das mulheres não tem dúvida desse sacrifício. Mas, como você olha ali no texto, 2 vezes, num trechinho tão pequeno, a palavra diz, para o homem amar a mulher como a si mesmo. Então, o homem é egoísta, nós somos, né? Mas o homem é campeão nisso, nós sabemos. Homem é mais egoísta do que mulher. Até no cuidado com criança, homem é da origem dele, ele é mais egoísta. A mulher jamais deixa faltar um pedacinho de comida para a criança, ela parte em 10 vezes se for. O homem nem vê, pega e vai embora, e deixou o menino sem. Então, é a tendência masculina. Então, o que a gente fala é, falta esse sacrifício diário de sacrificar a minha vontade em favor dela. Esse é o grande grito e reclamação das mulheres. Estou mentindo, meninas? É isso. Então, falta esse sacrifício do descanso, sacrifício do esporte, sacrifício de coisas pequenas do dia a dia que mostra, eu estou matando o meu eu por você. Eu não apenas pulo na frente de um bandido, mas eu pulo na frente da minha vontade, do meu querer, para te abençoar. Ouviram, né? Ouviram, né? Ah, Senhor, por que eu dei o microfone para ela, né? Faz parte. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Oi? Hã? Vamos se defender? Ó, o Giba está querendo direito de resposta, né? Nada como, queridos, um encontro de casais, né, para isso. Nada como a gente tratar, e o que ela falou, e aí lógico que os homens também têm as suas reclamações. É interessante que quando a gente tem guerreiros, aí é grupo de meia dúzia de homens, aí é a hora dos homens abrir o coração, né? E lógico, gente, o grande desafio para nós é viver essa vida cristã, prática, amorosa, libertadora e abençoadora na casa. É fácil? Não. Mas, e aí vem a questão do poder da ressurreição, né? A ressurreição diz, é possível, é possível. E a gente precisa nos caminhar mais na presença do Senhor, para que essas questões sejam tratadas, tocadas, e que possam nos transformar em lares, em lugares, porque não é só na relação marido e mulher, mas também pais e filhos, patrões e empregados, na relação de trabalho, de tal forma que o Senhor seja honrado e que a gente dê bom testemunho da nossa fé. Oremos. Senhor Deus, leva-nos na Tua bênção e na Tua paz.
Abençoe cada um de nós em cada um dos papéis que nós exercitamos, a vivemos de conformidade com a boa, perfeita e santa vontade do Senhor. Que maridos e mulheres, pais e filhos, patrões e empregados, possam ser aprovados pelo Senhor na prática diária da vida cristã, do caminhar na Tua presença. Que o Senhor opere com poder e com graça no nosso meio, para que, começando nas nossas casas, nos nossos casamentos, a bênção do Senhor seja abundante, de tal forma que a alegria do Senhor também se torne abundante no nosso meio. Leva-nos na Tua paz, prepara-nos para o dia de hoje, ajuda-nos, ó Deus, a termos o nosso coração intensamente ligado ao coração do Senhor, um desejo profundo de experimentar da presença e da companhia do Senhor conosco, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.